Reverendo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, quarta-feira, da sexta semana da Páscoa. E a liturgia hoje nos traz o texto onde narra a presença de Paulo visitando Atenas. E ele entra no Areópago. O que é um Areópago? É um espaço, hoje poderíamos chamar de espaço ecumênico, onde naquele templo existe lá os altares para todas as divindades. Cada pessoa se identifica com a sua divindade, entra lá no Areópago e faz a sua oração diante daquele altar que ali está, em homenagem à sua divindade. Paulo, na sua sabedoria, ele entra no Areópago e olha aquele espaço cheio de gente, cada um vivendo a sua expressão de fé. E dentro do Areópago ele encontrou um altar que não tinha imagem, que não tinha nada, apenas tinha um nome lá: Deus desconhecido. Um altar que estava erguido em nome do Deus desconhecido. Paulo chama a atenção de todos que estão no Areópago e ele começa o texto de maneira muito bonita, mostra isso. Ele começa a anunciar, ou podemos dizer, a revelar para todos que ali estavam esse Deus desconhecido. O Deus que era desconhecido para todos era conhecido para Paulo. Por isso ele disse, de pé no meio do Areópago: homens atenienses, em tudo vejo que vós sois extremamente religiosos. Era um povo que nutria em si esse desejo de ligar com o divino. Eram religiosos, mas faltava conhecer este Deus desconhecido. E Paulo então vai descrevendo de maneira muito belíssima quem é esse Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, ou seja, por isso é o Deus desconhecido, não estar aqui. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só Deus, Ele fez toda a raça, de um só homem, Ele fez toda a raça humana, para habitar entre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam ainda com as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Onde está Deus? Deus não está longe de nós. Deus está em nós. E veja aqui que compreensão. Nele nós vivemos em Deus, nós nos movemos em Deus e nós existimos em Deus. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus,
não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata e pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo aqui faz uma crítica aos falsos deuses naqueles altares que ali estavam, aquelas imagens que ali estavam representando os deuses da fertilidade, da divindade, do amor, vários deuses. Ele diz: nada disso deve ser tomado como Deus, porque se nós somos humanos, raça humana, Deus não é feito de pedra, de ouro, de prata. Deus não está aqui desta forma. E assim o povo começa a escutar e vai bebendo desta sabedoria de Paulo. Mas quando Paulo resolveu anunciar o Deus encarnado, o Deus que habitou entre nós, morreu e ressuscitou, eles não suportaram. Eles não conseguiam acreditar na ressurreição e por isso abandonaram. Depois nós vamos ouvir você falar sobre isso. A dificuldade de acreditar nesse Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Por isso não quiseram mais ouvir a Paulo. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, hoje esse texto se atualiza também para nós. Toda vez que nós lemos um texto bíblico, ele atualiza na nossa vida e nos faz reanimar a nossa fé e reconhecer de fato quem somos e quem nos dá uma identidade. Quem nos dá uma identidade é Deus, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos e nele nós vivemos. Sair daqui desta missa com essa certeza é o suficiente para tirar dos nossos corações todas as angústias, todas as preocupações, todos os medos, porque nós devemos sair daqui com essa grande certeza de que nós temos um Deus que está conosco a todo momento. Ele habita em nós, Ele age em nós, Ele vem em nosso auxílio. Mas a pregação de Paulo não foi em vão, pois no final do texto mostra que muitas pessoas abraçaram a fé. Muitas pessoas começaram a seguir esse Deus vivo, porque conheceu o Deus verdadeiro. Hoje, quais são os novos areópagos que precisamos levar a palavra de Deus? Veja, Paulo não teve medo e nem vergonha de assumir a sua fé diante de tantas pessoas que estavam ali vivendo e cultuando as suas divindades. Às vezes acontece com alguns católicos que quando estão em alguns ambientes querem negar a sua fé ou negar o seu jeito de rezar. Porque eu preciso respeitar, porque a esse espaço aqui eu tenho irmãs que pertencem a outra igreja, é protestante, a igreja tal, e vai aniquilando ou negando a sua identidade, negando a sua fé e perdendo uma oportunidade de anunciar o Deus verdadeiro. Existem muitos areópagos por aí, muitos lugares que hoje são lugares pagãos, lugares hostis à fé, mas se ali está um cristão, ele precisa assumir a sua fé. E veja, São Paulo não fez proselitismo. São Paulo não fez proselitismo. São Paulo apenas anunciou Cristo. Ele anunciou o Senhor. Aqueles que aderiram ao Senhor e começaram então a caminhar com Ele.
É isso que nós devemos fazer nos ambientes. Nos ambientes, nós não devemos pregar uma religião, mas anunciar o Cristo. Não podemos ir nos espaços. Hoje, as escolas, que nós temos a secretária de educação, está mesmo aqui no altar hoje. Esses governantes a cada dia vêm criando os problemas, né? Afastando Deus desses ambientes. Os professores têm que ser inteligentes, sábios, para viver a sua fé e anunciar o Deus verdadeiro para as crianças, jovens e adultos. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ah, mas a Ave Maria não é só dos católicos? A Ave Maria está na Bíblia. É uma oração bíblica. Então não é só dos católicos. Reza quem lê a Bíblia. Todo aquele que lê a Bíblia no Evangelho de Lucas, lê lá o anúncio do anjo, e ali está as frases que a igreja estruturou a oração da Ave Maria. Então a oração da Ave Maria é uma oração bíblica. Todos devem rezar. Todos que têm fé, todos que crê em Deus e deseja desenvolver uma intimidade com o sagrado. Então existem novos areópagos, onde nós cristãos, assim como Paulo, não podemos negar a nossa fé e precisamos anunciar o Cristo Jesus, lançar as sementes, e ela vai encontrar alguns corações que ali possa germinar e crescer e dar bons frutos. O que nós não podemos fazer é negar a nossa fé diante das realidades que existem nesse mundo aí fora. Então, por onde nós passarmos, devemos ser identificados como cristãos. Como cristãos. Hoje foi interessante, estive com o Padre Luiz em Conquista, ele foi lá no Ceasa comprar uns negócios para a novena dele, e eu estava um tanto afastado, e ele estava negociando lá com um rapaz, e tentando comprar lá uns milho, umas coisas, e ele se identificou como padre, e o rapazinho passou, esse que ele dali também é padre. Eu falei, sim, realmente eu sou padre. De longe eu vi que o senhor era um padre, e eu não estava de clésima, não estava normal. Então o modo da gente se comportar, a maneira da gente agir, vai revelando para o mundo quem somos. Tem um ditado que diz que o hábito não faz o monge, né? E realmente não faz. O que faz o cristão é o seu jeito de ser, é sua maneira de viver e estar no mundo. Então nós precisamos ser bons cristãos nesse mundo, ou ao menos nos esforçarmos para ser. E onde nós passarmos, onde nós estivermos, ali devemos anunciar o Senhor. Por fim, amados irmãos e irmãs, encontramos Jesus no Evangelho de hoje, que continua com esses textos de despedidas. E Jesus diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Jesus está indo para a casa do Pai, mas nós não ficaremos órfãos e nem desassistidos, porque aquele que o Pai enviará, ele vai nos assistir e vai abrir a nossa inteligência para discernir o que é bom e o que é mal, e sobretudo para compreender melhor e entender a vontade de Deus. Por isso precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Precisamos pedir ao Espírito Santo que abra a nossa inteligência para que possamos compreender melhor o ensinar de Deus e viver aquilo que Ele nos deixou através do seu Filho Jesus. O Espírito Santo
revela as coisas novas e nos faz lembrar, atualizar o que Jesus já ensinou. Por isso precisamos buscar no Espírito Santo. Hoje, estava lá em casa e ouvi aqui a alegria das orações marianas. Rezaram o rosário, o terço, cantaram o santo ofício. Que bonito. A oração que se conecta com Deus. E buscar a intercessão de Nossa Senhora é o meio pelo qual ela mesmo pedia lá em Fátima, para que pudéssemos rezar, o mundo tinha que rezar para cessar as guerras. Então, rezar o terço, rezar as orações de Nossa Senhora, não só nesses momentos promovidos pela igreja, mas que tenhamos um compromisso diário e nutrir uma fé verdadeira de que por meio desta oração muitas graças nós alcançaremos. Por isso, então, precisamos rezar com fé e não rezar correndo, mas que a oração seja o meio pelo qual possamos entrar em sintonia com Deus. A oração tem que nos levar a estar em sintonia com Deus, seja o terço, seja a ladainha, seja o santo ofício, todas as orações. Não é apenas cumprir com a minha obrigação, mas a oração precisa nos conectar com o sagrado, porque senão a oração se torna vazia, se torna apenas uma repetição de palavras e não provoca em nós essa conexão com o sagrado e nenhuma mudança de vida, porque só há mudança se nós, por meio da oração, tocar o coração do Pai e o Pai tocar o coração de todos nós. Por isso que as nossas orações sejam orações frutíferas, que as orações possam gerar frutos em nossa vida, na vida da comunidade e na vida da nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.